Vamos falar sobre sexo biológico. Como eu falei no vídeo anterior, nós vamos aprofundar um pouquinho mais, mas ainda não dá para aprofundar tudo num vídeo muito curto, né? Porque não dá para ser um vídeo muito longo no YouTube. E aí vocês vão ter na descrição como é que vocês fazem para me encontrar, para a gente ter uma conversa reservada. Agradeço por você estar aqui de volta, muito obrigado, isso é muito importante. Como eu já disse, eu sou Jordan Lessa, eu sou servidor público há 27 anos e sou um dos idealizadores do programa de Direitos Humanos, com foco em diversidade e inclusão, da instituição, o primeiro programa do Brasil, em uma instituição de segurança pública na cidade do Rio de Janeiro, tá? Em 2024, esse programa foi premiado pela Fundação João Goulart. No vídeo anterior, se você quiser saber mais notícia, dá um pulinho lá que você vai saber um pouquinho mais sobre isso. Vamos ao vídeo de hoje. Mas antes, deixa o seu like. É chato falar isso pra caramba, né? Mas tem que falar. Porque só assim o YouTube entende que você gostou e ele consegue entregar esse vídeo para mais pessoas, né? O algoritmo precisa disso. Então, assim, quando eu compartilho o vídeo com alguém, com algum colega da segurança pública, né, de alguma instituição, e não são poucos, eu sempre peço, pô, dá um pulinho lá, assiste e tal. Aí a pessoa dá aquele joinha ali e não vai lá. Gente, isso é muito importante, né? Eu não sou rico, eu sou profissional como vocês, eu sou um trabalhador com a maioria das pessoas, né? Levanto de madrugada, vou lá para minha instituição, coloco meu uniforme e passo 12 horas trabalhando, atendendo aqui e ali, fazendo o que é necessário e que é inerente à nossa profissão. Então, assim, nos meus dias de folga, nas minhas noites de folga, nos meus horários de folga, eu tive a ideia de criar esse canal para que, de alguma maneira, eu possa facilitar o nosso dia a dia. Por questões complexas, questões que ainda não são muito bem entendidas pela maioria da sociedade, mas que, por outro lado, algumas pessoas acham que tudo já foi dito e que tudo já está compreendido e que todo mundo sabe de tudo, né? Que hoje a gente tem o Google, qualquer dúvida você vai lá no Google e pergunta, mas não é bem assim. Pelo menos para nós que somos de uma época onde a tecnologia não era a solução para tudo, a gente primava pelo contato frente a frente, né? Pelo contato presencial, pela informação dita por uma pessoa de verdade, que vive uma situação de verdade, que trabalha naquilo que ela está falando de verdade. Então, assim, esse vídeo não é fake, eu não sou uma inteligência artificial e nada do que eu estou dizendo para vocês aqui é fruto da IA. Não, é fruto de 11 anos de muita pesquisa, de muito trabalho, com mais 58 anos de vivência, 27 anos de serviço público. Né? Durante esses 11 anos, eu me tornei palestrante, me tornei escritor, a minha graduação é em serviço social e eu sou pós-graduado em desenvolvimento do comportamento humano. Aqui é a capa do meu último livro, eu vou deixar para vocês aí depois na descrição, quem tiver interesse. Né? Eu falo muito sobre gratidão, eu falo sobre nós não nascemos para ser um nada, porque antes de tudo, é importante que nós nos vejamos como pessoas, como seres humanos, cada um com as suas especificidades, cada um com as suas experiências, com as suas vivências, mas todos merecedores de muito respeito, de entendimento, de acolhimento, enfim, é sobre isso. Então você deixa lá o seu like, deixa um comentário. Esse seu comentário pode ser sobre o que você está assistindo, pode ser uma dúvida que você queira que eu responda, não precisa, né? Tem gente que tem canal, mas não precisa ter um nome, pode ser de qualquer forma, tá bom? E ativa o sininho. É muito importante ativar o sininho, porque quando eu coloco um vídeo novo, você vai ser avisado porque ativou o sininho. Que é para você não perder nada, porque os vídeos aqui do canal, eu procuro fazê-los numa sequência. Né? Essa sequência é para facilitar o entendimento. Então, no primeiro, eu falei sobre, de uma maneira ampla, o que é sexualidade, elencando apenas 6 pontos, mas é muito mais abrangente do que isso. Hoje eu vou falar sobre sexo biológico. O que a gente entende como sexo biológico? Não, sexo biológico é aquilo, né, que eu, você e todo mundo tem, né, dentro das calças. É aquilo que quando a gente nasceu, o médico deu uma olhada e falou assim, é menina, ou então é menino, de acordo com os genitais. Mas será que é só isso mesmo? Ou é tudo isso? O que mais tem pra gente saber sobre sexo biológico? Aí é que fica interessante a coisa. Bom, o sexo biológico, da maneira como a gente conhece, e a ciência já conhece de outras formas há muito tempo. Mas a informação não chegava para o grande público. Essa informação era muito restrita. Né? São termos acadêmicos, usados pelos profissionais da medicina. Nem todos têm esse conhecimento também, mas é importante. E eu tive uma experiência muito interessante que eu preciso compartilhar com vocês. Quem estava presente no dia e estiver assistindo, pode deixar um comentário aí, porque tinha muita gente assistindo nesse dia. Foi no auditório da instituição a qual eu sirvo. Eu estava fazendo uma palestra
falando exatamente sobre questões de sexo biológico, identidade de gênero. Isso aqui que a gente está fazendo no vídeo, eu faço no meu dia a dia. Eu não gosto de falar capacitação, mas eu faço a formação para gestores, para comandantes, né, para os meus colegas, meus pares. E eu estava falando sobre isso, sobre hoje já é comprovado que não é a anatomia dos teus genitais que definem quem você é. Ah, mas como assim, Jordan? Pois é, gente, não sou eu que estou inventando, não. Tá? Isso é comprovado. Eu vou deixar o link para vocês aí das fontes de tudo isso que eu estou dizendo, para que vocês pesquisem, tá? Não precisa acreditar só no que eu estou te dizendo, não. Pode pesquisar, se aprofundar, para vocês terem uma ideia que a coisa é muito maior do que a gente imagina. Então eu estava falando sobre isso quando um colega levantou a mão e perguntou e falou: Jordan, eu posso fazer uma dentro? Eu falei: claro, sem dúvida nenhuma. E ele falou assim: então, eu tenho um amigo que nasceu igual um boneco. Ainda comentou assim: o boneco quem? O boneco da Barbie. Você lembra antigamente como é que era o boneco? Hoje em dia eu não sei, porque há muito tempo que eu não vejo um boneco. Mas assim, o boneco não tinha nada, não tinha nenhuma marcação, nenhuma característica sexual no boneco. Né? A gente sabia que era uma boneca porque o cabelo era longo, porque tinha maquiagem, tinha às vezes um nuance mínimo ali que denotava seio, mas na parte inferior, na parte da genitália, não tinha nada. Assim eram também os bonecos do Rambo, do Ken, não tinha essa marcação. E aí ele falou que o amigo dele nasceu desta forma. Olha, eu confesso pra vocês que eu me surpreendi quando ele falou isso. Porque eu nunca imaginei uma pessoa que nascesse sem genitália. Né? Por mais que eu estude, eu ainda não tinha ouvido falar sobre isso. E aí a minha primeira pergunta foi: ele tá vivo? Porque é tão surreal a informação que foi o que eu perguntei pra ele. Ele falou: não, está, ele hoje é um homem. A segunda pergunta foi: como é que ele faz para urinar? Porque se ele não tem a genitália, ele não tem o canal, ele não tem a uretra, ele não tem o pênis. Como é que ele faz para urinar? Pois então, desde que ele nasceu, os médicos fizeram uma ligação. Ele tem uma sonda, né, direto da bexiga, que é por ali que ele urina. Ah, tá. E aí vem uma outra pergunta. Nós sabemos que a testosterona ela é produzida pelo testículo, também pelo testículo. Se ele não tem o testículo, como é que ele se identifica como homem? Né? E ele tem barba, ele se identifica como homem, ele tem uma namorada, ele tem uma vida tão natural como qualquer um de nós. E aí ele falou assim: pois é, nada disso faz diferença na vida dele. Percebe como a questão do sexo biológico, que a gente tem como um marcador principal, não é tão importante assim? E esse exemplo que o colega trouxe, ele emoldurou tudo que eu venho pesquisando e aprendendo de uma forma muito lúdica. Os colegas que estavam ao lado também se surpreenderam com essa informação. Inclusive, se você é um dos colegas que estava nesse dia, comenta para mim que você estava lá e você também ouviu isso. Não fui eu sozinho, não são vozes da minha cabeça. Então esse rapaz, que já é um adulto, que tem namorada, que tem uma vida natural como qualquer um de nós, eu não gosto de falar a palavra normal, tá, gente? Vocês podem estar percebendo aí que eu evito falar o normal. Porque na realidade, o que é normal? Porque para uma coisa ser dita que é normal, ela tem que ser em relação a uma outra que não é normal. Então nós não temos essa sabedoria toda para apontar o dedo para dizer assim: esse é normal, aquele não é. Porque são apenas vivências diferentes, maneiras diferentes das pessoas viverem, das pessoas se relacionarem. Então não existe o normal e o não normal. Existem maneiras naturais de viver. E cada um com a sua vivência, cada um com a sua experiência, tá bom? Então eu gosto muito de pautar isso, porque assim, com todos esses desafios que esse rapaz nasceu, ele tem uma vida natural como qualquer outro. E isso não faz a menor diferença aquilo que ele tem, falando de uma maneira muito vulgar, muito simples, do que ele tem dentro das calças. E é isso que eu quero trazer, essa reflexão que eu quero trazer para vocês. Tá? Esse é o primeiro ponto da gente pensar em sexo biológico. O outro ponto, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas num vídeo onde eu vou falar sobre orientação afetiva sexual, eu vou tocar nesse assunto também, que são as pessoas intersexo. Alguém já ouviu falar o que é uma pessoa intersexo? Pode deixar no comentário, tá? Por favor. Se ouviu e o que você ouviu. Ou se nunca ouviu, mas já houve aí algum debate sobre isso. Então, pessoas intersexo são pessoas que há muito tempo atrás eram lidas como hermafroditas. Hoje, essa nomenclatura hermafrodita ela é usada somente para o reino animal. Animais não racionais, que nós também somos animais, né? Não vamos esquecer disso. Então, na natureza, vários animais são hermafroditas. Por exemplo, o peixe-palhaço, o cavalo marinho. O cavalo marinho é o macho que gesta os filhos. No peixe-palhaço, diferente do que acontece como aconteceu naquele filme Procurando Nemo, que vocês devem ter assistido, quando a fêmea morre, o macho transmuta a sexualidade e ele passa a ser a fêmea.
Então, na natureza, isso acontece desde que o mundo é mundo, né? No ser humano é que é mais um tabu da sexualidade. Então essas pessoas eram lidas como hermafrodita, hoje o correto é intersexo. E o que é uma pessoa intersexo? Bom, uma pessoa intersexo é aquela que pode trazer ambiguidade de genitália, de cromossomos, de características que definem sexualidade. Tá? Então ela pode ter uma genitália ambígua, ela tanto pode ter a vulva como pode ter pênis. Ela pode ter por fora o pênis e dentro os órgãos internos femininos, útero, ovário, trompas. Inclusive tem um caso muito recente que eu ouvi de um magistrado que declarou que ele tinha problemas de saúde que os médicos não conseguiam identificar, né? Ele sentia muita cólica e ninguém identificava a razão daquela cólica. O cara casado, um homem adulto, e não conseguia identificar a razão daquelas cólicas que ele sentia. Inclusive, se não me engano, ele é pai. Se eu não me engano, ele é pai. E aí, há pouquíssimo tempo, mas já tem uns 3 anos que eu vi a declaração dele, o depoimento dele sobre isso, então a gente pode botar aí, que é de uns 10 anos pra cá, ele foi fazer um exame específico e descobriu útero. E descobriu que ele tinha órgãos internos que são características da feminilidade. E ele era um homem, casado, heterossexual, pai, e nada mudou a vida dele. Mas é uma pessoa intersexo. Por quê? Porque ele tem características do sexo masculino, do gênero masculino e do gênero feminino, no caso do útero. Ele fez uma cirurgia, fez a retirada, ficou tudo bem. Tá certo? Mas por que é importante a gente saber sobre isso? Porque uma pessoa intersexo não é uma orientação afetiva sexual. Ser intersexo é uma questão de sexo biológico. Tá certo? Quando eu for falar no vídeo especificamente sobre a questão das pessoas intersexo, eu vou citar dois casos de 2 amigos meus muito próximos e vou dar os links para vocês pesquisarem sobre essas pessoas, para vocês entenderem a importância e a profundidade do que é isso. De como é viver no Brasil sendo uma pessoa intersexo. Qual é a luta das pessoas intersexo para que elas tenham independência. Então esse vídeo ele não vai ficar muito longo não, eu vou parar por aqui. Eu só quero que vocês reflitam sobre isso. Deixem aí nos comentários se vocês já ouviram falar sobre essas questões e quais são as dúvidas que vocês têm em relação a essa questão intersexo, que no vídeo específico eu vou falar sobre isso, tá bom? É isso, gente. Por hoje a gente vai ficando por aqui. Não esquece de deixar seu like, de fazer o seu comentário, de compartilhar com um colega seu, né, essas informações que eu venho trazendo. E se você quiser ter um atendimento individualizado, uma conversa mais reservada, é só me chamar, bota no link aí, eu quero, ou então você me chama no privado, que eu vou deixar na descrição como entrar em contato comigo, que eu terei prazer imenso de te ajudar. Vamos começar 2026 de uma forma bem diferente, de uma forma mais tranquila, com informações esclarecedoras, sinceras, verdadeiras, que não são feitas por inteligência artificial. Isso é muito importante a gente lembrar. Um beijo, vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo.